Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Mais uma vez, essa mensagem é muito importante para você que crê em Deus. Meu amigo e minha amiga, você que tem alguém que está sofrendo, você que tem alguém que está lamentando uma perca, sabe? Você precisa compartilhar essa mensagem com essa pessoa. Você vai ouvir a mensagem toda e você vai entender o valor que essa mensagem tem para você, o valor que essa mensagem tem para a sua família, o valor que essa mensagem tem para aqueles que precisam da ajuda de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória e da graça de Deus. Sabe, não tem aquele que diga, não cometi pecado, porque todos pecaram. E Davi pecou contra Deus. E o pecado de Davi foi muito sério e trouxe para Davi uma consequência muito dolorosa. A Bíblia diz que Davi, ele se apaixonou pela mulher do seu capitão. Ele teve relações conjugais com ela e nessa relação, Betsabá engravidou. Além de Davi ter adulterado, ele engravidou a mulher do capitão dele. Davi tentou enganar o capitão. Davi fez com que o capitão voltasse da guerra. Davi fez com que o capitão comesse e ainda disse: capitão, volta para a tua casa, se deita com a sua esposa e fica com a sua esposa um pouco. E o capitão disse: não é justo que os meus companheiros estejam em batalha e eu aqui desfrutando do meu lar. Foi que Davi viu que a farsa seria descoberta mais cedo ou mais tarde. Davi manda o capitão Urias de volta para a batalha e prepara o assassinato do seu próprio capitão. Eu estou resumindo a história porque o interesse aqui não é narrar o pecado de Davi. Eu posso depois, se você quiser, e pedir nos comentários, em outras mensagens, explicar essa história com detalhe. O que eu quero narrar aqui é que quando Davi pecou contra Deus, logo surgiu o fruto do seu pecado, a gravidez. Então ele mata o capitão e assume Betsabá como mulher dele. A Bíblia diz que nasce o filho de Betsabá e Davi ele passa a amar o filho de Betsabá. Só que o profeta Natã vem, repreende a Davi e disse assim: olha, Davi, esse filho seu, fruto desse adultério, vai morrer, porque Deus vai punir você por causa do seu pecado. E é isso que eu quero que você entenda a partir de agora, porque muitas pessoas estão sofrendo e não se libertam do sofrimento porque não têm uma visão espiritual das coisas. E as pessoas se prendem a um momento, a uma situação da vida que as fazem sofrer durante toda a vida. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, o verso 15 diz assim: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então, assim que o profeta Natã disse que a criança morreria, a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa chegavam-se a ele para o levantar da terra, porém ele não quis
e não comeu com eles. Então olha que Davi, a partir do momento que ficou sabendo da desgraça que aconteceria, do problema anunciado, Davi ele começou a lutar, ele começou a batalha espiritual dele. Apesar de que Davi não teria resultado, por quê? Porque aquela ordem de Deus foi por causa do pecado de Davi. Aquela sentença foi porque Davi havia pecado contra Deus e pecado contra a família do capitão Urias. Ele assassinou um homem inocente, ele destruiu uma família estruturada em nome do seu poder e da sua paixão. Gente, enquanto a criança era viva, Davi estava buscando de Deus resposta. Davi estava pedindo a Deus misericórdia. Continua. Está aqui. Os anciões da sua casa chegavam-se a Davi para que Davi se levantasse, mas Davi não se levantou e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E os servos de Davi tinham medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam entre si: eis que quando a criança ainda estava viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Por que mais se afligirá? Gente, olha a visão carnal das pessoas. Olha o que é que está acontecendo hoje. Tem gente que tem um familiar doente, tem gente que tem um familiar com problema, não está nem aí. Tem filhos de pai e mãe idosos que não acompanham, não visitam, não dão carinho, não se aproximam deles. Aí depois que morre, quer juntar todo mundo para ir ao enterro. Depois que morre, quer juntar um do lado do outro para ficar chorando e dando tapinha nas costas um do outro. Ah, meus sentimentos, meu isso, meu aquilo, por amor de Deus. Gente, isso é uma visão material. É claro que a pessoa que perdeu alguém vai sentir a dor da perca. É claro que a pessoa que perdeu alguém vai sentir a falta daquela pessoa. Mas por que não se alertou antes? Por que não ficou dedicado, preocupado, esforçado antes pelo bem da pessoa? Muitas vezes a pessoa poderia viver mais, mas nem tentaram lutar pela sobrevida daquela pessoa, nem tentaram lutar pela cura daquela pessoa. Quer dizer que são pessoas carnais, são pessoas que têm uma visão restrita somente ao sentimento egoísta de cada um. Os servos de Davi, quando viram que Davi estava bem para baixo, disseram: como falar que a criança morreu? Mas Davi percebeu que alguma coisa estava errada. Viu Davi que seus servos cochichavam um com os outros. E Davi entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E os servos responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa de Deus e adorou. Porque tem gente que quando perde alguém começa a xingar, começa a reclamar de Deus, não sabe agradecer, não sabe adorar. Tem gente aí que é resmungona. Davi entrou na casa de Deus e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão. Então colocaram pão diante de Davi e Davi comeu. Ou seja, depois que a criança morreu, Davi
não ficou de luto, Davi não ficou entristecido, Davi não se rebelou contra Deus. Davi comeu e seguiu vida normal. E agora vem talvez a sua dúvida, e foi a dúvida dos servos de Davi. Já estou acabando, a mensagem não vai ser tão longa. Eu preciso que você escute até o final, tá? Então os servos de Davi disseram: o que é isso? Quando a criança estava viva, você chorava e jejuava. Porém, depois que a criança morreu, o Senhor se levanta e come pão? Respondeu Davi: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadece de mim e a criança continua viva. Porém agora a criança é morta, se cumpriu a ordem e a vontade de Deus. Por que vou jejuar? Não poderei fazer a criança voltar. Não poderei ir até ela, e ela não voltará para mim. Então Davi veio a Bet-sabá, consolou-se com ela, deitou-se com ela e teve um outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor amou Salomão. Davi entregou nas mãos do profeta Natã e disse, e lhe chamou Jedídias, por amor do Senhor. Então olha que a Bíblia diz que Davi, ele foi abençoado por Deus porque ele teve uma visão espiritual. Você que está aí, meu amigo e minha amiga, preso a uma dor do passado, sabe? Você que perdeu um filho, uma filha há muito tempo atrás e não consegue se libertar. Esse sentimento não é normal, não é de Deus, é perverso e vem das trevas. Sabe? Deus conhece a sua dor. E eu tenho certeza que Deus sempre dá a você o que você precisa. Olha que Davi, presta bem atenção, Davi perdeu um filho e logo o Senhor lhe deu outro. E quem não conhece e nunca ouviu falar da história do rei Salomão? Pois é, o rei Salomão foi o consolo na vida de Davi e uma criança desde o ventre, amada por Deus, porque Deus já tinha um plano na vida de Salomão. É isso que muitas vezes você não consegue entender. Muitas vezes você perdeu o filho e você tem um netinho. É como se fosse seu segundo filho. Está ali com você, está ali para você. E muitas vezes você não enxerga, você fica com seus olhos no túmulo não, na terra, porque tudo já se foi. E você fica com seu sentimento preso em algo, em alguém que não vai voltar. Quando você deveria estar com seu sentimento e a sua atenção voltada para Deus. Sabe? Enquanto você tem o seu parente, o seu familiar vivo, lute por ele. Faça o que você puder fazer para ajudá-lo, para o bem dele, mas faça pela fé, faça pela esperança em Deus. Depois que morrer, e escuta meu conselho, não fica nem de luto. Você não pode fazer mais nada. Você vai sentir a dor da perca, mas você ficar remoendo, você ficar lembrando essa dor, só vai afastar você de Deus. Davi tinha essa visão. E eu quero, principalmente aqueles que estão me ouvindo, que são irmãos em Cristo Jesus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, não esqueça que Davi era segundo o coração de Deus. Tá? Você que está aí remoendo a perca, você que está aí revivendo um luto, tem pessoas que vivem o luto de anos,
de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Tem pessoas que quando você fala da pessoa que perdeu, chora, entra em desespero, né? Tem viúvos aí que não podem viver só e se casam, mas tenta projetar a falecida na mulher atual. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Tem pessoas que ficam cultivando um luto eterno quando deveria agradecer a Deus, tá? Entender que perdeu já foi, e agora seguir as coisas novas, a vida nova que Deus tem para dar para você. Então, meu amigo e minha amiga, talvez eu tenha mexido com a ferida de alguém, talvez eu tenha mexido com a dor de alguém, mas não para lhe ferir, nem para lhe magoar, mas é para deixar você mais forte. Lembre que você está vivo. Lembre que aquilo que Deus tirou de você não volta, mas aquilo que Deus te deu é seu. Deixa de ser resmungão e aceite tudo aquilo que Deus tem dado a você para você desfrutar bem a vida que Deus te deu. Feche seus olhos. É momento de oração. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro, sabe de tudo, inclusive as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado de nós, nos honrado e nos abençoado, embora muitas vezes não conseguimos enxergar. Nós sabemos que o Senhor puniu a Davi porque ele fez algo grave, e o Senhor tirou de Davi algo importante. Mas Davi passou a ser fiel ao Senhor. Davi se arrependeu do pecado dele, e o Senhor deu a Davi uma nova chance, um outro filho, a quem o Senhor nosso Deus amou, a quem o Senhor preservou e teve um plano de bênção, de sucesso na vida desse filho. Eu sei, meu Deus, que cada pessoa que me ouve, cada pessoa que ora comigo, aqueles que estão no coletivo, aqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão no seu automóvel, aqueles que estão em cima da moto, meu Deus, essas pessoas que estão me ouvindo agora, o Senhor tem um plano na vida delas. Eu tenho uma absoluta certeza que o Senhor quer honrá-las e abençoá-las. Vem abençoá-los, meu Deus. Abre os olhos espirituais dessa pessoa, porque eu sei que o Senhor tem um plano na vida dela, e não é um plano de derrota, mas é um plano de bênção. Não é um plano em que essas pessoas fiquem afastadas da tua presença, mas é um plano em que essas pessoas, mesmo na hora da dor, como foi com Davi, eles se aproximem do Senhor e adorem. Porque quando Davi perdeu o filho dele, Davi se aproximou do Senhor e te adorou. E eu sei que muita gente que está me ouvindo agora tem a sua dor, o seu aperto, o seu problema. E essas pessoas se aproximam de ti. Essas pessoas se aproximam do Senhor para te adorar, porque crê que o Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor é o Deus que pode apagar a dor desse peito, desse coração. O Senhor é o Deus que pode colocar na mente dessa pessoa a certeza do sucesso, da felicidade. Não deixar essa pessoa presa a um passado que não muda mais. Não deixar essa pessoa presa a um sentimento que só vai fazê-la sofrer. Espírito Santo, alcança agora cada pessoa que está me ouvindo através desta oração, cada pessoa que recebeu essa mensagem no grupo de oração, cada pessoa, meu Deus, que precisa da ajuda do Senhor, onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados pelo teu poder, que eles sejam
alcançados pela tua presença. Meu Deus amado e meu Pai, vem agora e levanta o caído, prostrado, fortalece o fraco, cura o doente, traz segurança e proteção essa pessoa que busca auxílio do Senhor. Que haja hoje a bênção, que haja hoje a paz, que haja hoje vitória na vida deste povo, que comigo clama a Deus em um nome do Senhor Jesus. Oro, meu Senhor, por aqueles que estão inscritos nesse canal, por aqueles que estão em oração, nos grupos de oração das famílias. Eu oro por cada pessoa que recebeu essa mensagem e me acompanha até esse momento. Sejam elas abençoadas, curadas, libertas e transformadas em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro essa água, preparada com carinho, para quando essa pessoa beber desta água, receba a cura, o milagre do Senhor. E aqueles que cooperam com esse canal, aqueles que são colunas desse canal, lembra deles, para manter firme e forte o trabalho das mãos deles, um trabalho abençoado, um trabalho próspero, em um nome do Senhor Jesus. Aquele que crer, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.